Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. O vídeo de hoje é pra gente começar a semana já ligado, né? Em alta, né? Ligadaço. Bom, contar pra vocês uma história da onde surgiu a ideia de gravar esse vídeo, né? Por que eu trouxe esse assunto aqui? Eu tenho pensado nesse assunto, mas por que motivo, né? Eu tava no meu ambiente, no habitat natural, o jeito mais fácil de você encontrar o preto é nesses lugares, né? E um dos lugares era na academia. Pois é, estava na saída da academia e, assim, querendo ou não, eu tenho um jeito peculiar de dirigir o meu carro, né? Que eu dirijo como se eu tivesse 85 anos, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Não, na verdade, eu ando devagar porque eu sei que existem consequências, né? Mesmo quando você tem a razão, existem consequências dos seus atos, né? Então eu tomo realmente um certo cuidado na direção, né? E sendo assim, eu ando devagar. E saindo da academia, né? Meio que esbaforido, né? Cansado daquela parada ali que eu tinha acabado de fazer. E meio assim, vamos se dizer também assim, um pouco não atento, mas devagar, porém devagar. Estava saindo e posicionei o carro assim ao final do estacionamento, né? E quando eu olho no retrovisor do carro assim, tem uma pessoa gesticulando e acenando para mim e provavelmente devia estar xingando, mas eu tava com o vidro fechado, né? Nem nada disso, né? Bom, o preto do Antigo Testamento, ele provavelmente iria reagir de maneira diferente, né? Mas o atual preto, né? Aproveitando que você já chegou até aqui, já se inscreve aí no canal. Lembrando que eu sou o preto, o autoproclamado generalista e tudo, então esse aqui que é um canal para você que, assim como eu, não é especialista, é um cara que é generalista, mas que está se desenvolvendo em algo tão a fundo, que provavelmente você vai se tornar um especialista, assim como eu pretendo me tornar um especialista na área da erva mate. Então, já estou deixando meu registro aqui para vocês, né, para toda a minha jornada, né, do iniciante ao mateador profissional. Então se inscreve aí no canal para acompanhar essa jornada. Como eu estava dizendo, o anterior, né, a versão anterior ia ter reagido de maneira totalmente diferente, o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento é uma pessoa muito diferente, né? Eu tenho tentado me desenvolver e pegar só as partes boas e passar para frente só as partes boas, mano. E utilizar todas as partes boas que eu desenvolvi ao longo dessa vida, né? Sendo assim, eu tenho olhado de outra forma para a vida, né? De uma maneira mais calma, mais tranquila e por aí vai. Voltando ao assunto, né? Ali naquele momento, eu tive que tomar uma decisão. Uma decisão de como eu reagiria àquela situação ali. Cara, a pessoa gesticulando, bravo. Vou reagir, vou retocar, o que eu faço nesse momento? E eu escolhi pela opção que talvez para muitos pode ser considerada muito covarde, né? Mas para mim foi a opção que eu acho que é melhor hoje em dia, que eu tô cansado pra caramba, essa que é a verdade. E a opção que eu tomei foi me acovardar e simplesmente me evadir do local e ignorar aquela situação. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, que a partir desse momento que aconteceu essa situação, eu comecei a tentar entender, mas o que será? Provavelmente eu devo ter feito alguma barbeiragem, mas sabe, uma barbeiragem tão sutil que talvez não precisaria de uma reação assim, tão intensa assim como aquela pessoa, né, teve aquela reação, né? Talvez não, porque realmente eu estava numa situação de que não tinha nenhum perigo de acidente, ninguém ia morrer, não foi algo assim, né? Até a pessoa era pedestre, né? Sei lá, não sei. Talvez eu tenha atrapalhado o caminho dela, mas que seja. Mas o ponto é que, observando aquela situação, eu comecei a pensar, cara, por que essas coisas acontecem, né? Pensando numa possível origem, né, desse tipo de situação, né? De pessoas que literalmente andam na vida tentando cavar aquela falta, né? Cavar aquela falta, sabe? Cava uma falta, como diz o meme, para ver se elas conseguem atrair a atenção para elas, né? E eu descobri que existe realmente um fenômeno que é exatamente isso daí, né? Então vou falar para vocês assim, vocês vão ficar talvez assim como eu fiquei de queixo aberto
ao entender que realmente existem pessoas nesse mundo, existem pessoas que criam conflito, né, drama, para que assim elas para que por conta desse conflito e drama que elas parecerem inocentes, né, e se vitimizar, né, e ganharem, querendo ou não, atenção e poder de manipulação sobre você, através desse negócio de vou cavar uma falta aqui. Ela atrai a atenção e ela, ao te retalhar, ela ganha poder sobre você, né? Existem pessoas que são assim. Aqui, a partir desse momento aqui, nós podemos traçar várias linhas, e uma das linhas é tentar entender o lance da manipulação, né? A manipulação não necessariamente é uma coisa ruim, nós temos que entender isso. Mas quando é feito a partir de uma pessoa que tem a má intenção, com certeza é uma coisa ruim. Mas obviamente que existem certos tipos de manipulações que não são ruins. Por exemplo, quando você tenta dissuadir ou convencer o seu filho a tomar um remédio, sei lá, com uma conversa, né, tentando trazer, sei lá, ilustrar, ludibriar ele ali, fazer um certo tipo de manipulação para que a criança tome um remédio. Cara, isso aí é querendo ou não, um tipo de manipulação que não é ruim, né, por conta da intenção. Lembrando que tudo parte do momento da intenção. Outra coisa que a gente pode traçar aqui também é que hoje em dia, ou sempre foi assim, não sei, mas hoje eu sinto que anda muito mais aparente essa sensação de que tá todo mundo tentando chamar a atenção de alguma forma. Realmente eu tenho essa sensação. Principalmente na rua, esses contatos sociais, assim, eu tenho essa sensação que as pessoas estão realmente carentes de atenção, estão tentando chamar a atenção, né? Não sei se talvez isso seja por conta das redes sociais. Querendo ou não, a rede social ela te induz a cair nessa coisa saborosa, nessa coisa açucarada, que é a busca pela atenção, né? Tá, mas o ponto aqui é, voltando, que eu quero dizer para vocês, né? Talvez eu tenha me perdido aqui. Lembrando que tudo isso aqui que eu tô falando, como eu falo de uma forma que eu já garanto para vocês que eu não sou especialista, eu quero que vocês entendam aí do outro lado que eu estou tentando trazer esse assunto aqui, que é no sentido de fique esperto com essa experiência que eu tive, tudo isso que eu estou tentando trazer à consciência, pensando e raciocinar, tentando entender o que é que está acontecendo, e eu espero que você use aí, e se você estiver passando por algum tipo de situação dessa também, fique esperto. O ponto do vídeo seria esse, a gente já poderia, inclusive, até apertar o pause aqui e encerrar o vídeo agora. É isso, fique esperto. Fique sempre esperto. É esse que é o ponto. Mas voltando, eu fui atrás para tentar entender o que seria isso daí, né? E realmente existe um termo técnico, né? Um termo que pessoas estudaram e criaram uma tese, um conceito sobre o que é esse tipo de coisa, né? Que é quando a pessoa te provoca e quando você reage, a pessoa te retalha, e ao te retalhar, ela meio que te subjuga ao poder da intenção dela, né? Da intenção, né? Ela meio que te coloca no lugar. Esse é o famigerado coloca no lugar. Bom, o nome desse termo se chama gaslighting, né? Que é um tipo, querendo ou não, de abuso emocional. E nós podemos, quando você entende esse negócio, né, da pessoa, do mecanismo da pessoa cavar uma falta e com isso ganhar sua atenção, para que de alguma forma você tenha que se desculpar e com isso ela meio que assim ela consiga exercer algum certo tipo de poder em cima de você. Quando você entende isso, né, pessoas que praticam o gaslighting, elas têm essa característica, né, que a pessoa faz você pensar que está ou errado ou ficando doido, né, e com isso você entra em um estado de confusão mental e questionar, será mesmo, né, que eu fiz isso ou não? E eu devo saber, realmente eu devo ter feito isso, né? Se a pessoa está falando, então você pede desculpa e com isso a pessoa que pratica isso, ela se satisfaz com essa sensação de controlei, eu exerci poder sobre o outro. E o ponto, talvez aqui, que seria interessante vocês entenderem, é que isso é uma coisa que pode ser feita, ela pode ser feita também
de maneira inconsciente, de maneira consciente, de maneira intencional, não intencional. Tudo depende de quem é o ser que está praticando isso daí, no caso. Mas é uma característica, geralmente, de pessoas que são os ditos narcisistas, né? Essas pessoas manipuladoras mesmo. Realmente é uma característica disso aí, de utilizar essa ferramenta. Então, por exemplo, a gente poderia... isso aqui é uma coisa que eu vou confessar para vocês. Nós homens, talvez vocês não saibam aí. Não vou generalizar, não. Pera aí, deixa eu voltar aqui um pouco. Mas na nossa essência, né, assim, muitos dos homens, assim como eu, vou falar sobre mim agora. Na minha essência, eu aprendi que certos tipos de situações que acontecem, eu deveria negar até a morte aquela situação. Pois é, exatamente. E na minha essência, meio que quem passou os ensinamentos, né, aonde eu convivi, o ambiente onde eu convivi, ele premiava o gaslighting, né, de certa forma, querendo ou não. Então, por exemplo, isso nunca aconteceu, obviamente, né, mas, por exemplo, eu já obtive instruções, né, ao ponto de quando eu ser pego na boca da botija ali, né, como diz assim no popular, eu negar e falar pra pessoa, não, você tá doido, e tentar fazer todo esse trabalho mental de dissuadir mesmo, né, de causar a confusão mental. Realmente isso é ruim, né, hoje eu entendendo isso, né, falando, eu cheguei a uma conclusão o quanto isso é ruim, o quanto que isso, como parte da formação da minha como pessoa, como cidadão, como personalidade, nossa, é terrível que aconteceu isso, mas, né, hoje estamos em ponto de consciência, estamos trabalhando para ser melhores do que nós éramos no passado. Isso eu estou falando no plural, mas estou falando sobre mim. E é sobre isso, né? Eu acabei de confessar para vocês que eu era incentivado a mentir em certas situações, né, para me livrar de algum BO, algo que eu tenha cometido. E é meio que cultural do ambiente da onde eu venho. Não tenho orgulho nenhum disso, inclusive. Tanto que eu estou confessando aqui para vocês, né, o quanto isso é ruim. Mas o ponto é esse, né? Voltando, talvez já partindo para o final deste vídeo aqui, né? Então, eu quero que vocês aí comecem a entender, tenham consciência de que existe isso mesmo, né? De que existem pessoas que elas vão tentar causar um certo tipo de drama, de conflito, para que assim você se sinta culpado e que com isso elas consigam exercer algum certo tipo de poder e manipulação sobre você. Eu quero que vocês fiquem com esse alerta aí. E talvez vão atrás de mais informações sobre isso também, né? Assim como eu fui atrás para tentar entender a origem disso, né, e o quanto isso é ruim, vão atrás aí também. Eu super indico, beleza? Então é isso. Já partindo para o fim, eu agradeço por todo mundo que tem chegado aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para a gente conversar, fazer mais vídeos assim, trocando uma ideia e com algumas confissões aqui, né, tentando mostrar realmente que o que eu tenho pregado eu tenho exercido e que assim isso daí estimule vocês a cada vez mais vocês trabalharem a sua melhor versão. Lembrando que o seu passado foi o que te definiu para o seu presente, mas não necessariamente é o que vai te definir para o seu futuro. Beleza? Com essa frase totalmente motivacional e cafona, eu encerro esse vídeo aí, agradecendo pela atenção, pela paciência de vocês. Valeu, falou, tchau!